Olá, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite a Boa todos. noite. Nós aqui o Boa noite, Christian hoje pessoal. participando Todos aqui, bem? especialmente com a gente. Mãe com dor de cabeça, mas está aqui também. Ah, que beleza. Temos aí os jovens, né, que são o futuro desse planeta. Vieram para nos salvar, hein? Então É vamos isso lá. Hoje é aí. dia 21 de maio de 2026. Vamos dar continuidade ao que foi gravado anteriormente sobre o livro de Urântia, né? Sobre a parte que fala de ser humano, alma, mente e personalidade, né? Espero que isso seja útil para alguém no presente e no futuro, tá bom? E agradecemos a todos que estão vendo o nosso canal, estão fazendo parte e estão ajudando a divulgar essas coisas que é muito importante para todos nós, né? Vamos a uma oração de introdução, tia Ana Paula? Vamos sim. A gente, como a Solange não pode hoje fazer, ela sempre faz Prece a de cara. prece de Cáritas, eu estou procurando ela aqui para fazer, tá? Tá bem? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Vamos lá. Então, reiniciando, né? Continuação. O propósito disso é, em algum momento, criar uma fusão, né, do peregrino, que a gente chama, que é o mortal ascendente. Não se deve confundir a influência do ajustador com aquilo que é comumente chamado de consciência, pois não há nenhuma relação direta entre um e outro. A consciência é um fenômeno humano e uma reação puramente psíquica, não se deve desprezá-la, mas muito raramente ela é a voz de Deus para a alma, coisa que o ajustador seria se a voz pudesse ser ouvida. A consciência, corretamente, admoesta-vos a fazer o certo, mas o ajustador, além disso, esforça-se para dizer-vos aquilo que é verdadeiramente o mais certo. Isso é, se e quando formos capazes de perceber a orientação do monitor. Quando os ajustadores do pensamento residem nas mentes humanas, eles trazem consigo um modelo de carreira às vidas ideais, tais como foram determinados e pré-ordenados por eles próprios e pelos ajustadores personalizados de Divinington, os quais foram certificados pelo ajustador personalizado em Urântia. Assim, eles começam a trabalhar dentro de um plano definido e pré-determinado para o desenvolvimento intelectual e espiritual dos seus sujeitos humanos. Mas não incumbe a nenhum ser humano de ter que aceitar esse plano. Vós estáis todos sujeitos à predestinação, mas não está pré-ordenado, todavia, que devais aceitar essa predestinação divina. Tendes a plena liberdade para rejeitar qualquer parte de todo o programa de ajustadores de pensamento. Bom, e daí, da interação desses dois, é gerado a alma,
que a alma é a parte do homem que reflete o eu, que discerne a verdade, que percebe a parte espiritual do homem e para sempre eleva o ser humano acima do nível do mundo animal. A autoconsciência em si, por si mesma, não é a alma. As características da alma são a escolha moral, a realização espiritual, a capacidade de conhecer a Deus e o impulso de ser como Ele. A consciência moral é a verdadeira autorrealização humana e constitui o fundamento da alma humana. E a alma é aquela parte do homem que representa o valor de sobrevivência potencial da experiência humana. A alma humana, quando enobrecida e espiritualizada, aproxima-se do estado celeste, no sentido que chega bem próximo de uma entidade que está entre o material e o espiritual, entre o material e o espírito divino, que são essas realidades, né? Você tem a realidade física, o ajustador que é espiritual e a moroncial, que é o seu verdadeiro corpo. Tá? Deus também tem uma alma que está em construção. Isso está no livro de Urântia como o Ser Supremo. Tá? E o ciclo funciona mais ou menos assim. A deidade, ela tem como campo de experienciação o físico, que é o grande universo, a mente cósmica, que é a mente de todos os seres, tá? A interação com o físico, e a trindade do paraíso, que é as influências divinas dentro dessas entidades. Tá? É a interação dessas realidades, matéria, mente e espírito, que geram um potencial de experienciação no tempo e espaço da deidade. Tá? Uma experienciação, a parte experiencial da deidade, de Deus, porque a trindade do paraíso ela é existencial. Tá? E essa carga vai para alimentar essa supra-alma da criação, que é o Ser Supremo. Tá? E quando a gente fala aqui essa mente cósmica, seria mais ou menos a mente dos governantes, dos filhos criadores, tá? dos anciões dos dias, né? De todos os seres que são governantes. Só que o ser humano tem uma interação também parecida com essa, que é um campo de crescimento experiencial, que depende também da matéria, mas aí é o corpo humano, não é o universo, o próprio corpo, dos espíritos ajudantes da mente e da mente, né? E do ajustador de pensamento, que é o espírito. Então existe uma transposição disso que acontece com a deidade experienciando, também no ser humano. Aqui a gente tem mais uma coisa que faltou, né? A personalidade. Afinal das contas, o que é a personalidade? Personalidade mortal não é corpo, nem mente, nem espírito. E também não é alma. Tá? Isso eu acho que a coisa mais confusa de aprender é sobre personalidade. Mas a personalidade é a única realidade invariável no meio de uma experiência constantemente mutável da criatura. E ela unifica todos os outros fatores associados à individualidade. A personalidade é o único dom do Pai Universal que confere as energias vivas e associadas à matéria, mente e espírito e que sobrevive quando a sobrevivência da alma moroncial. A sobrevivência da identidade depende da sobrevivência da alma imortal, do status moroncial cujo valor divino é crescente. A identidade da personalidade sobrevive por meio da sobrevivência da alma e na própria alma. É uma parte integrante da alma. Personalidade, ela pode ser conferida a qualquer sistema vivo de energia que inclua a mente e o espírito. É relativamente criadora e co-criadora. Quando conferidas às criaturas materiais evolucionárias, leva o espírito a esforçar-se na maestria sobre a matéria e energia por meio da mediação da mente. Tá? A personalidade é imutável na presença da mudança. O ajustador e a personalidade são imutáveis, são de verdade as únicas realidades imutáveis. E a relação entre eles na alma não é nada senão a mudança de evolução contínua da pessoa. E se essa mudança cessasse, se essas mudanças cessassem, então a alma também cessaria. Tá? É como se existisse uma inércia, que justamente é dessa realidade própria sua, com um guiamento divino que gera a alma. Bom, algumas características da personalidade, elas são manifestas como autoconsciência, que consiste no discernimento intelectual da realidade, da personalidade, da capacidade de reconhecer as realidades e outras personalidades. Indica uma capacidade individualizada para a experiência dentro das realidades cósmicas. O modo que você experiencia certo fato é único seu. Não necessariamente a mesma experiência serve para outra pessoa. Tá? E aí o livre-arbítrio também é uma característica da personalidade. Tá? E está envolvido no livre-arbítrio, decisão moral, sabedoria mais elevada, a escolha espiritual, discernimento da verdade, o amor altruísta, o serviço fraterno,
Cooperação voluntária, lealdade grupal, discernimento cósmico, apreensão dos significados do universo, a dedicação da personalidade, a devoção de fazer a vontade do Pai de todo o coração e na adoração, na busca sincera dos valores. Tá? Eu vejo mais isso, a apreensão dos significados no universo. Tá? Algumas realidades elas são transitórias, passageiras, elas não são realidades absolutas. As realidades absolutas elas só estão presentes nos valores. E é justamente a personalidade que reconhece esses valores. Quando a matéria, a mente e o espírito estão unificados pela personalidade da criatura, ficamos totalmente incapazes de predizer as decisões do livre-arbítrio de tal ser. Isso é muito importante, porque os reveladores eles dizem que o universo e algumas coisas, bastante coisas do universo, elas são previsíveis se você entender e reconhecer os mecanismos que são utilizados. A gente não tem muito essa capacidade, mas o próprio ser humano, as ações dos seres humanos são extremamente previsíveis para quem entende melhor o ser humano. Possivelmente eles entendem. Alguns seres humanos podem entender outros melhor. Mas o próprio universo, fatos físicos, são extremamente previsíveis. Então, aquela coisa de você predizer alguma coisa não é uma coisa necessariamente sobrenatural. Ela pode vir de um entendimento da mecânica de como funcionam certas realidades. O interessante que eles dizem aqui é que quando a mente, a matéria e o espírito estão integrados dentro da personalidade, que é a que coordena tudo isso, é como se esse ser virasse um ser, uma deidade. E você não sabe o que você espera da deidade, porque ela é criativa em si mesma, ela toma decisões em si mesma, espontânea. E realmente, nessa hora, você está sendo uma parte da deidade única. Uma realidade pessoal única da deidade. Tá? E é assim que a deidade também experiencia o universo. Tá? E aqui para fechar, então o que a gente viu o ajustador do pensamento, mente, personalidade, identidade humana, corpo, centelha divina e a alma, que é o que a gente pretende criar para a sobrevivência. Acabou. Alô, alô. Pessoal, Oi? eu não sei se minha mente hoje, minha cabeça, meu pensamento está lento, mas eu acho que foi rápido demais o que ele falou, muita coisa difícil de assimilar, né? Não sei se vocês assimilaram legal, mas deixa me ver aqui o que eu posso falar rapidamente. Que Reunião Deus também passada, tem o uma Wilber alma fez que um está em resumo. construção, né? Deus tem uma alma que está em construção. Isso para mim é muita coisa para eu poder entender. Eu não entendi. Se vocês entenderam, me expliquem, né? E a mente cósmica são aqueles governantes, né? O filho criador e todos aqueles governantes. Isso aí dá até para entender, né? Depois me expliquem isso, porque hoje eu estou lento, hein? E o ajustador do pensamento é o próprio espírito. Mas a personalidade é invariável e ela é autoconsciente e dentro dela está o livre-arbítrio. Então a matéria e o espírito concentram-se dentro da personalidade. Isso também foi confuso para mim. Se puderem me explicar. Quer falar, Tiana? Então, na reunião passada, eu tive também dificuldade de Hum. entender alguns conceitos. Aí o Wilber fez aquele resuminho Ótimo. que Então clareou. vamos continuar a reunião, O, porque é o que eu tinha perguntado, né? Que, de novo, eu estou fazendo mestrado em AI. Então eu tinha perguntado aqui Opa, minha AI que ótimo para nós. para resumir, fazendo uma conexão com o texto, com o palestrante, inclusive, para ver o que ele falou e versus isso aí. Então vamos escutar aqui de novo, e aí a gente tenta Uhum. ver se encaixa melhor nas palavras mais modernas, talvez mais atuais, tá bom? Tá bom. Conceitos originais, com algumas simplificações didáticas feitas na apresentação. Aqui está a análise comparativa detalhada. 1. A natureza do Eu Sou e a Trindade. O livro de Urântia. O texto descreve o Eu Sou
como a primeira conceituação filosófica da mente finita para a causa sem causa, a infinitude antes da diferenciação em realidades pessoais e impessoais. O palestrante, ele simplifica esse conceito como a realidade total, onde Deus estava limitado pela sua própria absolutez, justificando a criação como uma forma de Deus ter com quem interagir. 2. A mente e os sete espíritos ajudantes. O livro de Urântia define a mente humana como uma dotação do espírito materno do universo local, operando através de 7 níveis ou circuitos, que influenciam desde o instinto animal até a sabedoria espiritual. O palestrante. O palestrante segue exatamente essa estrutura, destacando que os 5 primeiros espíritos, intuição, compreensão, coragem, conhecimento e conselho, são comuns aos animais, enquanto a adoração e a sabedoria são o que tornam o ser humano humano. 3. O ajustador do pensamento, o espírito. O livro de Urântia descreve-os como monitores de mistério, centelhas puras do Pai Universal que habitam a mente mortal para espiritualizar o intelecto e preparar a sobrevivência da alma. O palestrante. Ele utiliza uma linguagem mais moderna, chamando o ajustador de mecanismo de guia, e enfatizando que ele não vive no cérebro físico, mas na mente. Ele também reforça o ponto do livro de que o ajustador é uma entidade pré-pessoal. 4. A alma e a realidade moroncial. O livro de Urântia explica que a alma não é o espírito nem a mente, mas um filho, ou produto da interação entre a mente material e o ajustador espiritual. Essa alma é de natureza moroncial, um estado entre o material e o espiritual. O palestrante, ele ilustra isso como uma carga potencial, ou uma contraparte que vamos montando através de nossas decisões. Ele cita o dado específico do livro de que um ser humano pode passar por até 570 corpos moronciais diferentes em sua ascensão ao paraíso. 5. Personalidade. O fator unificador. O livro de Urântia define a personalidade como o único Peraí que deu. componente do ser que é imutável e concedido diretamente pelo Pai Universal, agindo como unificador de corpo, mente e espírito. O palestrante. Ele admite que este é o conceito mais difícil de entender e explica que a personalidade é o que torna o ser imprevisível e criativo, assemelhando-se à própria deidade. Resumo da concordância. O palestrante demonstra um domínio profundo do texto de Urântia. A principal diferença é que o livro utiliza uma linguagem técnica e teológica muito densa, como no prólogo, enquanto o palestrante usa analogias como a arena da mente, para tornar o conteúdo acessível a quem não está familiarizado com a terminologia original da obra. Deu para dar mais uma, eu fico ainda na mesma. Olha, é, o Ney, ele apontou a frase de que Deus também tem uma alma que está em construção. Isso também eu fiquei sem entender. Hoje, no trecho curto, né? Ele falou para a gente não confundir a consciência com a influência do ajustador. Todos nós estamos sujeitos à predestinação. Desculpa. Mas todos nós temos o livre arbítrio de aceitar ou não os planos do ajustador. Personalidade, ele falou, né? Que é a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. E depois ele foi falar das características, mas eu me perdi um pouco. Tá, fala você, Cris. Então ficou confuso. Isso, a personalidade ela é algo que trazemos do divino ou ela é algo carnal? A personalidade é quem você é de verdade. Então você É traz o que isso. une tudo: corpo, mente, Une matéria e espírito e espírito. alma. Então são os dois. É a É, única coisa que não muda nunca. Então Você é muda invariável. o então a universo, sua personalidade ou tudo. é o que você leva do divino e o que você Corpo, mente, espírito. tem do físico. É. O resumo que eu pus era do capítulo anterior, que foi um pouquinho antes, né? Como a gente já vinha. Faltou Mas é esse bom para peteco. relembrar, foi bom, é, foi Não, bom. escuta esse aqui agora, que eu acho que esse aqui está mais completo. Vamos ter o de hoje, é. Para explicar o que o palestrante abordou, que é basicamente a anatomia espiritual Esse é esse, humana peraí. segundo o livro de Urântia, imagine que o ser humano é como um computador biológico de última geração. Aqui está o resumo passo a passo de forma fácil.
Um, o hardware, o corpo, é a nossa máquina biológica. O palestrante explica que o corpo é de origem animal e serve apenas como o suporte físico. Sem ele, não temos como atuar neste mundo material. É a parte que morre e fica para trás. 2. O sistema operacional, a mente. A mente não é o cérebro, mas algo que roda nele. O palestrante diz que ela é um empréstimo. Temos circuitos mentais básicos, iguais aos dos animais, como instinto de sobrevivência e curiosidade. Temos dois circuitos exclusivos: a capacidade de orar/adorar e a sabedoria, pensar no futuro e no propósito das coisas. 3. O software guia, o espírito, ajustador do pensamento. Imagine que Deus enviou um fragmento dele para morar dentro da sua mente. Ele não te obriga a nada, ele apenas sugere o caminho mais certo. O palestrante chama isso de centelha divina. Ele é o seu passaporte para a eternidade, mas ele ainda não é você. 4. O arquivo salvo. A alma. Aqui está o segredo. Segundo o vídeo, você não nasce com uma alma pronta. A alma é algo que você constrói. Sempre que a sua mente decide seguir uma sugestão do seu espírito, nasce um pedaço de alma. A alma é o que sobrevive após a morte. Se você não cultivar valores espirituais, não salva arquivos e não tem o que levar para o próximo nível. 5. O usuário, a personalidade. A personalidade é quem você é, de verdade. É o que une tudo: corpo, mente, espírito e alma. É a única coisa que não muda nunca. É a sua assinatura única no universo. Passo a passo da evolução humana. 1. Você nasce como um animal inteligente, corpo mais mente. 2. Recebe o guia divino, espírito, por volta dos 5 ou 6 anos. 3. Passa a vida fazendo escolhas morais. 4. Essas escolhas criam um novo corpo espiritual, alma. 5. Na morte, sua personalidade se muda do corpo físico para o corpo da alma e continua a jornada. Minha opinião, o que acho mais interessante nessa visão apresentada pelo palestrante e pelo livro de Urântia, é a responsabilidade individual. Diferente de algumas visões onde a alma é algo garantido ou um presente passivo, aqui ela é tratada como um empreendimento. Isso transforma a vida ética e a busca espiritual em algo muito prático. Cada decisão que você toma hoje está, literalmente, tecendo o veículo que você usará no futuro. Outro ponto fascinante é a distinção entre mente e espírito. Muitas pessoas confundem seus próprios pensamentos e desejos com intuição divina. A explicação de que o espírito é uma voz sutil na supraconsciência ajuda a entender que o crescimento espiritual exige silêncio interno e discernimento, e não apenas seguir impulsos emocionais. É uma filosofia que une ciência, biologia/mente, e religião, espírito/alma, de uma forma lógica e estruturada, quase como uma engenharia do espírito. E aí? Cada resumo vai clareando, vai Esse é melhorando. um resumo, de fato, dessa última parte que ele falou, né? E construindo. Na verdade, o que a gente, depois que a gente passa, que é um nascimento biológico, como qualquer animal e etc., você vai construindo a alma durante a nossa vida aqui. Um exemplo, desde que eu entendi. Que vai formar personalidade, que o corpo biológico vai morrer, mas a alma vai continuar com tudo que você construiu aqui, com as suas escolhas morais, entendeu? E aí, porque quando você escuta o espírito, que é a parte divina que uniu com o nosso corpo biológico, e você toma as escolhas certas, isso vai gravando na alma. É mais ou menos isso que eu entendi. Ou seja, a gente tem que ter boa moral, construir. É o que a gente vê, é um mundo de aprendizado. A gente está aprendendo aqui a todo tempo e as escolhas certas são gravadas na alma para que forme a sua personalidade, que é única, que você tem aí depois a adaptação com o ajustador, e vai virar essa alma vai continuar a jornada com essa personalidade que você formou. E vai continuar aprendendo e crescendo até chegar em outros mundos. É isso, eu entendi. O ajustador é a nossa centelha divina. Bacana, né? É, Bonito de ouvir é. isso. O ajustador, ele é como se fosse, eu entendi, vai, traduzindo numa palavra mais de catolicismo ou qualquer outra coisa, como se fosse um anjo de guarda nosso.
Ele é aquele cara que tá ali sempre com você e tá, Mas, ó, isso aqui é o mas ele é uma certo, isso é o errado. entidade ou ele é só É, uma ele entidade? ainda é uma entidade, mas ele vai se unir a você para continuarem a jornada juntos. Então ele é Isso que falou. você. Ele é, de certa forma é você, mas ele ainda não é, ele é uma centelha divina. Não, o que eu quero dizer é que ele é como se fosse Ele uma. é o espírito, né? Que a É, Não, gente fala, mundo ele. espiritual, ele não seria tem o forma, Não, monancial, não, o que na eu quero dizer assim, verdade. ele é como se Ele fosse está acima do monancial. uma entidade, um espírito com uma consciência à parte, ou ele é uma, como se fosse uma energia divina que não necessariamente tem consciência. ele é Não, uma pelo que eu centelha entendi, o inteligente. Sim. espírito é Não, o que então vem depois. ele é um Nós ser, vamos então. formando a alma para depois a gente ter o espírito, que esse espírito é aquilo que é a nossa ligação direta com a divindade, deidade, aquelas coisas todas, né? É, o que fala aqui para mim, ó, eu perguntei rapidamente aqui também de novo, como eu falei, tô o pai da AI aqui, né? O ajustador de pensamento, também chamado de monitor de ministério ou centelha divina, é um dos conceitos mais bonitos e centrais. Para É entender de bonito. forma simples, o ajustador é um fragmento literal e puro de Deus, o Pai De Deus. Universal, que mora dentro da sua mente. É, É então, lindo só isso. falando, ele não é um anjo, não, ele não é um anjo, Não, ele é o próprio. ele é o próprio Deus dentro de Ele Isso, é nós. uma energia isso, divina, ele não é exatamente exatamente. uma entidade. É uma energia Uma divina. centelha divina. É isso aí. O trabalho dele é ajustar o seu pensamento humano para que ele se pareça mais com o pensamento divino. Ele É é o seu lindo. passaporte para a eternidade. Ele não tem forma ou personalidade própria. Isso que eu tinha Ele lido? vai adquirir quando você É, for. isso. O ajustador é um ser pré-pessoal. Ele tem inteligência divina, mas não tem uma identidade ou um rosto. Ele aceita abdicar da sua própria individualidade para se infundir com a sua. O rosto e a identidade que ele terá na eternidade serão os seus. Ou seja, ele vai se unir com, ele já é parte sua de uma certa forma, mas ele está ali fazendo o teu caminho direto com Deus e te faz... É o ajustador, né? Como fala o nome, é que ele é uma palavra difícil porque para entendimento. Mas é como eu falei, eu acho que ele é tipo, como se fosse seu anjo de guarda que está ali te protegendo, te dando os conselhos, e etc, para que você seja uma parte divina. Depois ele se funde com você. É isso. Isso. Acho que aí deu para entender, né? Eu só trocaria a parte aí, em vez dele se fundir, nós que estamos em evolução é que vamos nos fundir com o ajustador, eu acho, né? Para virar É, o próprio. Na evolução, né? Lá na frente, depois dos 570 vezes que a gente tentou, né? É. É é isso. mais ou menos assim. O que me complicou mais foi personalidade só, Hum. né? Que é uma coisa que é uma assinatura única que a gente vai levar para formar o espírito, né? Para formar o ajustador lá na frente. É, a Mas ainda está muito personalidade, vago na minha cabeça. a personalidade, pelo que eu entendi, é o que você se torna, né? É o que você já nasce com ela, que eu entendi. Vamos separar personalidade de alma, né? Matéria, espírito, a personalidade vai dentro da matéria, junto com a sua alma, vai formar o espírito. É mais ou menos essa confusão que está na minha mente, mas eu preciso parar, dormir, repensar, sonhar com isso para poder clarear isso na minha mente. Não, é aqui, assim, eu tenho a resposta, só que a gente vai acabar indo longe, né? A gente vai acabar indo longe, Uhum. mas é exatamente isso aí que você falou. Ela sobrevive à morte física, a personalidade. Vou ler É, o resumo só. O que eu acho mais fantástico nessa definição do livro é o respeito absoluto à individualidade. Você já falou. Deus, tornando parceiro da sua visão confere dignidade. É o que você falou, exatamente o que você falou. No livro da Urântia, a personalidade não é o seu comportamento, nem o seu temperamento, nem o seu signo. Na psicologia comum, dizemos que alguém tem personalidade forte se a pessoa é mandona expressiva. No livro de Urântia, isso é apenas genética e psicologia animal. A personalidade espiritual é algo completamente diferente. Ela é o você real e eterno. É que você vai se tornar, na verdade, né? Essa personalidade é que você leva para a próxima jornada, se junta com a é, alma. É isso. isso. Então é diferente do que você nasce.
Sim, não é, não tem nada a Sim, ver. a personalidade É, é complicado, mas vai clarear sim, na minha mente. sim, Sempre sim, clareia. sim. Tá bom, vamos fazer o encerramento então, tia Ana. Cara, última oração agora para a gente encerrar, né? Isso. Gratidão, gente. Gratidão pela aula de hoje aí. Gratidão. Gratidão. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos todas as lições desta noite e vamos encerrar essa maravilhosa reunião com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, damos por encerrada a reunião de hoje. Amém. Amém. Obrigado, tchau, gente. Boa Tchau, noite, até a gratidão. próxima. Até Gratidão, a meu próxima. povo. Adorei que você participou hoje. Fiquei feliz.